Nação Rubro-Negra, hoje é um dia histórico. O Flamengo está a pouquíssimas horas de um jogo histórico, mais um jogo nesse ano que já é histórico, né? O Flamengo conquistou a quarta Libertadores da América, se tornando o clube brasileiro mais vencedor dessa competição. Essa competição que durante muito tempo foi dominada pelo São Paulo Futebol Clube. E o Flamengo hoje tem mais títulos que o São Paulo Futebol Clube no que diz respeito à Taça Libertadores da América, por exemplo, e também tem mais títulos que o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que também durante muito tempo foi um frequente participante da Taça Libertadores da América. O Flamengo ganhou, além disso, o Derby das Américas, que sim, é um troféu que tem que ser comemorado, porque o Flamengo jogou contra o campeão da Conca Champions, esse Cruz Azul aí, né? Ou seja, não é qualquer time, e o Flamengo ganhou a Copa Challenger, que é contra o campeão da África, que é o Pirâmides, né? Ou Pyramids. Ou seja, não é um time bobo, não são times bobos, não são times fracos. Tanto é que deram trabalho para o Flamengo, principalmente o Cruz Azul deu trabalho para o Flamengo, mais até do que o Pirâmides. Embora eu não tenha visto o jogo contra o Pirâmides, pelos melhores momentos que eu vi, pelos compactos ali que eu pude ver, o Flamengo teve menos problemas contra o Pirâmides do que teve contra o Cruz Azul. Por isso o Flamengo tem que comemorar. O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo logo no início do ano, com aquela partidaça ali. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, que não é uma coisa assim que a gente seja obcecado, mas está na conta. Então o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela 9ª vez, sendo Enia campeão, sem asterisco, sem fax, no campo. O Flamengo ganha no campo, porque o Flamengo tem time, tem tradição de ganhar no campo. O Flamengo não precisa de fax para ganhar título. E o Flamengo agora conquistou o direito de jogar contra um dos melhores times do mundo. Eu não acho, sinceramente falando, eu não acho que o Paris Saint-Germain seja o melhor time do mundo. Ele ganhou a Champions, sim, ganhou a Champions. Uma grande partida contra a Inter de Milão, sem dúvida nenhuma. Foi até uma partida assim atípica para uma final de Champions, mas o Paris Saint-Germain ganhou e conquistou o direito de estar na final do Mundial Interclubes ou da Copa Intercontinental de Clubes. Eu prefiro chamar de Mundial também, porque o Flamengo está tendo a oportunidade de travar grandes embates contra grandes times de diferentes continentes. Logicamente que aqui o continente americano, nós somos do mesmo continente do Cruz Azul, né? O continente americano é um só, né? Acontece que o México está na América do Norte, o Flamengo é da América do Sul. E o Pirâmides é da África, é do Egito. E o Paris Saint-Germain, ele é europeu. Então o Flamengo está tendo a oportunidade de enfrentar times de diferentes escolas, times de diferentes níveis financeiros e de diferentes propostas de jogo. E o Flamengo passou bem por esses desafios. E agora vai enfrentar o maior deles, que é o Paris Saint-Germain, que, repito, na minha opinião, não é o melhor time da Europa no momento. Para mim, esse posto de melhor time da Europa está entre Bayern de Munique e o Arsenal, tá? O Manchester City está começando ali a se reorganizar novamente, depois de um período de turbulência que qualquer time grande passa, depois que ganha muita coisa. Mas o fato é que o Flamengo hoje figura entre os maiores times do mundo. Isso aí é um fato incontestável. Isso aí é algo que ninguém pode colocar asterístico. Não pode. Porque o Flamengo conquistou este lugar através de muito trabalho e muita organização, através de um processo muito difícil que começou lá em 2012, 2013, como vocês sabem muito bem. Em 2013 nós fomos campeões da Copa do Brasil, né, que alimentou, deu um influxo maior de grana para o caixa do Flamengo, e ali o Flamengo começou a cortar na própria carne, mandou o Wagner Love embora, dispensou o Elias, que jogava muita bola, grande ídolo da torcida, e o Flamengo foi se reorganizando e aos poucos foi montando times decentes, condizentes com a sua história, e foi novamente fazendo parte deste grupo seleto de clubes que disputam grandes competições, e o Flamengo hoje está neste seleto hall de os maiores clubes do mundo. Quem diria há 15 anos atrás que o Flamengo hoje estaria neste outro patamar, como diz Bruno Henrique? Quem diria, né? Significa dizer que o Flamengo tem um grandíssimo patrimônio, o maior de todos os patrimônios, que é a sua torcida, e não é por acaso que eu estou hoje com essa camisa da raça rubro-negra. Eu vou ver o jogo vestido com ela, né? Que eu guardo sempre para esses grandes momentos. O Flamengo hoje é um clube que está na vitrine, né? Está sendo olhado pela Europa, pelos grandes clubes europeus, por times
de grande importância no cenário internacional. E o Flamengo hoje é um time que ele pode sim enfrentar de igual para igual grandes clubes europeus, pode jogar de igual para igual contra o Manchester City, contra o Paris Saint-Germain, como vai fazer hoje, com certeza. Pode jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona, contra o Real Madrid. O Flamengo tem hoje essa condição. Até porque o Flamengo conta no seu plantel com jogadores cascudos, jogadores acostumados a enfrentar esses times europeus. O Flamengo adotou uma política de contratação em que, diferente de outros clubes que podem contratar, o Flamengo não contrata jovens que podem dar frutos no futuro. O Flamengo contrata jogadores já experientes, com passagem pelo futebol europeu, acostumados a ganhar, acostumados a disputar a Champions League, que é o caso do Alexandro, é o caso do Danilo, é o caso do Jorginho, é o caso do próprio Pulgar, que jogou na Europa também. Carrascal jogou na Europa rapidamente, né? Então, assim, o próprio Cebolinha jogou na Europa, jogou no Benfica. Então, o Flamengo, o próprio Bruno Henrique jogou no Wolfsburg, também jogou na Europa, muita gente esquece disso. Então o Flamengo hoje ele conta no seu plantel com gente acostumada a esses grandes embates. E mesmo aqueles jogadores que nunca saíram do Brasil para jogar, que é o Ayrton Lucas veio do futebol europeu também, né? Como o caso do Arrascaeta, por exemplo, como é o caso do Rossi, como é o caso do Ortiz, é o caso do Léo Pereira. Ainda assim, o Flamengo tem jogadores suficientemente experientes para não se intimidar diante de um grandíssimo time chamado Paris Saint-Germain, que tem um grandíssimo treinador, que fez um trabalho brilhante no Barcelona. O Barcelona do Luiz Henrique era um timaço, jogava muita bola, né? O Luiz Henrique comandou aquele time ali que tinha Neymar, o trio MSN, Neymar, Messi, Suárez, etc. Daniel Alves, Piqué, Busquets, esses caras todos aí, o Luiz Henrique treinou esses caras. E o Luiz Henrique, ele reformulou o Paris Saint-Germain. Você tem lá o Doué, você tem o Vitinha, que é um cracaço de bola. Não se engane com o Vitinha. Ele pode jogar ali no meio campo, mas ele é o Jorginho deles, tá? Então, o Vitinha é um cara que ele é volante, parece que ele é volante, mas ele não se limita a marcar, não. Até porque o futebol hoje em dia, gente, ele mudou muito. É isso que muitos torcedores do Flamengo ainda não conseguem entender. Muitos torcedores do Flamengo ainda não conseguem entender que hoje o futebol mudou muito. O volante, ou cabeça de área, como a gente fala antigamente, ele não é mais e nem pode ser mais aquele brucutu, simplesmente aquele ladrão de bolas, aquele pitbull, como é o caso, por exemplo, desse Felipe Melo aí, né? Como era o caso do Charles Guerreiro, como é o caso do Mancuso, de tempos atrás, né? Olha, o Felipe Melo é bem mais recente do que esses casos, Charles Guerreiro, Mancuso, etc. Como é o caso do Dunga, o Mauro Silva. Não, o futebol, na verdade, ele está resgatando aqueles cabeças de área de décadas passadas, como é o caso do Franz Beckenbauer, como é o caso do grande Andrade, que jogou muita bola no Flamengo, como é o caso do Carpegiani, Falcão. Esses caras eram meio campo. Esses caras eram volantes, cabeças de área. Só que esses caras tinham classe, sabiam jogar e muita bola, tinham grande qualidade técnica, sabiam dar passe, sabiam virar jogo, sabiam chutar pro gol, sabiam jogar muita bola. Depois que a Copa de 82 passou e o Brasil perdeu para a Itália, o Brasil, esse futebol arte, o tal futebol arte, ficou estigmatizado pela mídia burguesa esportiva. E aí se construiu a figura do futebol brucutu, o futebol do tal da pegada. Não, porque o time tem que ter pegada no meio campo. Você ter pegada, você não precisa ser um grosso ignorante, não, mano. Você tem que saber jogar bola. Aí você vê lá o Barcelona desse Luiz Henrique, que tinha lá no meio campo, lá, Xavi e Iniesta, por exemplo, e tinha o Busquets, que jogou muita bola até recentemente, agora está lá na MLS, mas era um cara que sabia marcar muito bem, mas sabia jogar muito bem, de cabeça erguida, botava a bola onde quisesse. Toni Kroos, recentemente, né? Toni Kroos, cracaço de bola, jogador da Alemanha, jogou no Bayern de Munique, jogou no Real Madrid, campeão do mundo aí, 2014 aí, com a seleção do país dele. Então, hoje em dia, você não tem mais esses jogadores que maltratam a bola. Você não tem, e no meio campo do Flamengo você tem jogadores que sabem jogar muita bola. Então, o meio campo vai ser ali a zona decisiva no confronto de hoje. Você vai ter uma batalha territorial ali por quem vai dominar o meio campo. De um lado você tem o Vitinha, do outro lado você tem o nosso Jorginho. De um lado você tem o Kvaratskhelia, do outro lado nós temos o nosso Arrascaeta. Né? Na zaga eles têm o Marquinho, o Flamengo tem o Ortiz, tem o Léo Pereira, tem o Danilo na zaga,
tem o Doué ali que joga muita bola, então assim, tem o Dembélé no ataque, mas o Flamengo também tem o Bruno Henrique no ataque, tem o Pedro, que pode entrar ali e fazer a diferença, que é o nosso centroavante, que sabe jogar bola, não é aquele cone, né? Não, é um cara que sabe jogar bola, que tem classe, tem qualidade, dribla fácil, no espaço curto, chuta muito bem com ambas as pernas, cabeceia como poucos, faz a parede como poucos, faz ali o pivô como poucos. Então tem grande qualidade técnica. Então o Flamengo tem todas as condições de ganhar hoje. Não acredito que seja um jogo de muitos gols. Não acredito. Acho que fazer um jogo de placar curto, placar mínimo, 1-0, 2-1. Mas o que é importante da gente salientar aqui é: o Flamengo hoje tem todas as condições de jogar de igual para igual com qualquer time do planeta Terra. Portanto, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, desfrutem desse momento. O Jorge Jesus de 2019, quando eles iam jogar, o Flamengo ia jogar com o Liverpool, aquele super Liverpool de Jürgen Klopp, né, que era melhor do que esse Paris Saint-Germain de hoje. Desculpa, aquele Liverpool de 2019, muito melhor que o Paris Saint-Germain de hoje, muito melhor. O Jorge Jesus falou: desfrutem. Realmente, porque não é todo dia que você pode medir forças com um grande clube europeu, não é toda hora que você tem essa oportunidade. Então o Flamengo hoje tem que desfrutar, botar a bola no chão e jogar. Jogar o jogo normal. Lógico, é uma decisão, erro zero, atenção total o tempo inteiro. Mas tem que botar a qualidade em campo. Tem que mostrar para os caras: eu sei jogar bola, eu sei fazer esse negócio aí que você sabe fazer também. Se tu me der mole, eu vou te machucar, vou meter gol. Se tu me der outro mole, eu vou meter outro gol em você. Então, não pense que aqui do outro lado tem um time fraco porque tá vindo do Brasil, da América do Sul. Não, negativo. O Flamengo tem que dar esse recado pros caras. Isso aqui é Flamengo, amigo. Isso aqui é Flamengo. Temos 45 milhões torcendo pra gente e nos empurrando, ainda que a distância, e muita força mental. Força mental da torcida, força mental dos jogadores, força mental do Felipe Luiz, que hoje vai ter um papel fundamental para poder ler o esquema tático que o Luiz Henrique vai botar em campo e terá que fazer as mudanças que, porventura, se fizerem necessárias. O Felipe Luiz é um cara que sabe ler taticamente muito bem o jogo. O Felipe Luiz já teve a oportunidade de enfrentar o Luiz Henrique, mas como jogador, né? O Felipe Luiz era jogador, o Luiz Henrique já era técnico. Mas o Felipe Luiz é um cara que talhado para ser técnico, enfim. E nós, de novo, temos a oportunidade de ter no nosso time, no nosso clube, um jogador que é rubro-negro e que tem grande qualidade técnica em campo e tem grande qualidade de técnico fora de campo. Como teve o Andrade, que muitas pessoas esquecem de colocar o Andrade nesse lugar de grande técnico do futebol do Flamengo. Como foi o Carpegiani, jogou no Flamengo e se converteu rubro-negro, como agora o Felipe Luiz, como foi o Carlinhos, que também nos deu 2 brasileiros, 87 e 92. Então, assim, a gente tem no nossa história grandes técnicos de futebol que foram grandíssimos jogadores de futebol. O Flamengo tem mais uma oportunidade de fazer história. Hoje é dia 17 de dezembro. Esse dia de 17 de dezembro pode marcar mais uma data histórica na história deste clube gigantesco. Este sim é a verdadeira força da natureza. Não um outro time aí de São Paulo, aí, como a Ana Thaís Matos falou aí, uma besteira gigantesca. Esse time do Flamengo, o clube de regata do Flamengo, é uma força da natureza. Nasceu para fazer história, nasceu para ser grande, gigantesco, colossal, como diz o João Guilherme, lá da Flá TV. O Flamengo nasceu para ser gigantesco e nasceu para esses embates, como já jogou contra o Real Madrid, já jogou contra o Barcelona, né, em tempos atrás, anos atrás. O Flamengo nasceu para esses grandes confrontos, porque ele é o colossal. Dado o recado, venham todos e todas fazer parte deste canal. Se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo que é muito importante. Estamos juntos sempre. Hoje é dia de fazer história. Isso aqui é Raça Rubro-Negra, o maior movimento de torcidas do Brasil. Isto aqui é Clube de Regatas do Flamengo.